Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos ao universo das carnívoras. Eu sou o Rafael Ferrarese, tudo bem? Hoje a gente vai falar a respeito de substratos alternativos, tá? Na comunidade hoje de plantas carnívoras, até mesmo para você que está começando agora, com relação a plantas carnívoras, o que muito se pergunta é a respeito do que pode se usar, aonde você pode plantar a sua planta carnívora hoje, seja ela uma dioneia ou seja ela uma nepenthes. Então, muita gente me pergunta, Rafael, o que eu uso para plantar nepenthes? O que eu uso para plantar dioneia? Posso plantar na terra? Não posso plantar na terra? O que eu devo fazer? Bom, do meu ponto de vista como cultivador, e olha que eu não sou cultivador há tanto tempo assim, mas aprendendo com os mestres e a galera aí, que hoje em dia é muito bom você trocar experiências, eu aprendi que o substrato, na verdade, pouco importa a sua composição algumas vezes, tá? Algumas vezes. A composição importa sim, mas o que cada item vai ter, isso sim é o importante. Para que vai servir cada item do seu substrato? O que na maioria das vezes conta para plantas carnívoras está relacionado à aeração do solo. E é por isso que na maioria das vezes a gente usa no substrato de dioneias o uso de perlita expandida, ou isopor ralado, ou areia grossa, tá? Como muitos outros cultivadores utilizam hoje. O plantascarnívoras.com.br costuma utilizar areia de quartzo. Já o Valdemar Schossler, costuma utilizar isopor ralado. Bom, como diriam os mestres, cada um tem a sua receita. Sobre substrato alternativo, principalmente para nepenthes, o que conta muito é a aeração do solo, né? E aonde essas raízes vão se agarrar. Por isso que é utilizado na maioria das vezes musgo sphagnum puro e chips de coco. O que o chips de coco faz? Faz com que as raízes da nepenthes se agarrem aos chips e adquiram ali a umidade. O musgo sphagnum também mantém a umidade e a soma dos dois faz com que haja a aeração, tá bom? Hoje, isso aí foi um resuminho básico, tá, da Bíblia de cultivadores a respeito de substratos. A gente está aqui com um substrato que está ficando bastante conhecido hoje, tá bom? Você encontra aí na página do Valdemar, tá? Como eu disse, Valdemar Schossler, tá? Esse é o que nós chamamos de subsval. Tá? O subsval hoje ele vai ser usado para dioneia, que tá ali, é uma dioneia que eu separei, depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mas o substrato hoje o subsval, como a gente gosta de tratar, é um substrato alternativo, tá? A gente vai falar a respeito de substratos alternativos, não é uma receita pronta, mas é algo que pode ser utilizado, tá? Você pode fazer aí a sua receita, vai testando, vai criando. Por isso que é bom você, sempre que você der um tempo, conseguir multiplicar a sua dioneia. Para quê? Para você sempre ter alguma delas para você conseguir fazer um teste, ou seja, alguma cobaia. Alguém que poderá ser morta ou não, ou que vai dar tudo certo. Beleza? Então a gente tem aqui o subsval. Eu vou falar a primeira composição dele, depois eu vou falar onde eu já utilizei, tá bom? Esse substrato tem casca de arroz carbonizada, terra adubada, cama de aviário, chips de pinos triturada, isopor picado e sphagnum triturado. Lembra do que eu falei para vocês? Que o que importa aqui é cada item em especial. Para que serve cada item? Exatamente isso. Para que serve cada item aqui, nesse caso, para o substrato no geral? Musgo sphagnum, nesse caso, seria para manter a umidade. O isopor triturado aqui, ó, essas bolinhas de isopor, que elas já vendem assim, tá? Na maioria das vezes, sabe aquele enchimento de bichinho, de pelúcia? É aquele enchimento de bichinho. Existem fábricas hoje, existem lugares que vendem esse enchimento à parte. Vem num saquinho, geralmente em armazém ou em bazar, você encontra essa bolinha, tá? Os demais, pinos, cama de aviário,
A casca de arroz carbonizada serve para trazer alguns nutrientes para a sua planta e para manter o pH do solo, tá bom? Outra coisa, a terra adubada. Tem gente que fala, cara, mas é planta carnívora. Se você utilizar a terra adubada, não vai descarnivorizar a sua planta? Legal essa palavra, descarnivorizar. Não existe isso. São anos e anos e anos de evolução. São milhões de anos de evolução para que as plantas carnívoras chegassem no nível em que elas chegaram. Antes, acredito eu, que elas eram simplesmente plantas, e após muitos anos de um substrato pobre, em um substrato, em um solo sem nutrientes nenhum e em um ambiente totalmente hostil, elas resolveram, através do seu DNA, se adaptar. Na maioria das vezes, as espécies, quando elas percebem que elas vão entrar em extinção, elas escolhem ou a adaptação ou a imortalidade. Tá? Nesse caso, as dioneias, as plantas carnívoras, preferiram a sua adaptação. Tá? Nesse caso, elas evoluíram. No caso das dioneias, elas desenvolveram armadilhas. Para quê? Para capturar os insetos, para adquirir os seus nutrientes do lado de fora e não no solo. Uma vez que no solo não tinha nutrientes, ela precisava fazer isso do lado de fora. Do mesmo jeito as nefentes, tá? Percebendo aí, talvez, isso é uma suposição, tá, galera? Percebendo que haviam muitos insetos voadores aonde elas nasciam e tudo mais. Vamos pegar uma aqui pra gente dar uma olhada? Opa! Eu gosto quando o zoom some. Pera aí que eu vou dar um zoom e eu já volto. Voltou. Gravar do celular é ruim, cara. Eu tô tentando adquirir uma câmera legal aí. Então as nefentes, provavelmente, elas perceberam que havia muitos insetos voadores ou bichos rasteiros, então elas desenvolveram esses copinhos aqui, ó, que serve pro bichinho cair ali dentro e morrer. Para adquirir nutriente. Beleza, pessoal? Então, são anos e anos de evolução para serem descarnivorizados assim, ou quebrados com a adubação, tá bom? Nesse caso, o adubo que é utilizado aqui é muito pouco em relação ao que seria realmente ofensivo. Existe aí um fato que até mesmo é dito aí fora por cultivadores internacionais, que o que realmente importa no adubo é a quantidade que você utiliza. Adubo demais mata, adubo de menos não faz efeito nenhum. Então a quantidade certa é que vai trazer para sua planta o benefício exato. Nesse caso nós estamos falando de um cara que é formado praticamente em floricultura e botânica, tá? Que é o Valdemar. E é um cara que estudou muito para desenvolver um substrato desse. Não só esse substrato a partir de uma tese própria, mas sim a partir de evolução de outras pessoas também, como o Alexandre Ripper, que é um dos cultivadores que ajuda o Valdemar. Beleza, galera? Então vamos parar de ler e vou mostrar aqui para vocês. Esse é o subsval. Já utilizei em pinguículas, já utilizei em nepentes. As nepentes que eu utilizei foram essas aqui, eu vou mostrar pra vocês, tá? Só sobrou um musgo ali, mas porque a areia caiu. Mas dá só uma olhada, tá plantado naquele substrato ali. Olha só o tamanho desse jarro, isso é uma nepentes belly, tá? Essa é a minha belly. O jarro normal, pra você ter uma ideia, deveria ser desse tamanho aqui, ó, ou até menor. Pera aí. Desse tamanho aqui. Esse é o jarro normal. E dá uma olhada nesse jarro aqui, tá? A partir do substrato, elas ficaram cada vez maiores. Eu tenho uma muito bonitinha aqui do lado de cá. Dá só uma olhada, é rosa. Por isso que ela chama Belly. Beleza, galera? Vamos voltar pra lá. Bom, e hoje o que a gente vai fazer é plantar uma dioneia nesse substrato. Vocês não vão saber o resultado dela agora, porque muito provavelmente eu vou postar o resultado dela depois
Mas eu tenho muitas outras nefentes, dioneias, que foram plantadas num substrato parecido com esse e que desenvolveram muito bem. Na verdade, elas crescem muito bem. Já ouviram falar no serrapilheira? Há um tempo atrás eu falei que o serrapilheira podia causar alguns danos. Na verdade, o maior problema do serrapilheira não são os danos, é a manutenção daquele substrato. O substrato vai ficando aos poucos, ele vai descendo, ele vai sumindo e vai ficando ali aquela massa estranha. Se você não cuidar, não cultivar, ele vai ficar feio. E aí não vai dar o resultado que você quer. Nesse caso aqui, essa aqui é a minha dioneia. Tá aqui uma boa oportunidade da gente aprender um pouquinho mais sobre dioneias, né? Vamos ver se eu dou um foco melhor aqui. Bom, galera, vocês podem ver aqui, ó, a minha dioneia, ela tinha uma planta original. Qual que é a planta original aqui? Vamos ver se a gente consegue identificar. É essa preta aqui, ó. Essa parte preta era a planta original, que foi plantada, ela única e exclusivamente. Com o passar do tempo, com a altíssima umidade e com a luz, ela resolveu se multiplicar, o que a gente chama de colônia, tá? Isso aqui é a multiplicação da sua dioneia. Quando a gente fala em dividir o rizoma, é exatamente catar, ó. Tá vendo a planta original aqui? Ela tá toda grudada, ó. É uma plantinha toda grudada. O que a gente faz é destacar uma dessas daqui, ó, de preferência com raiz, tá? O que a gente faz é destacar e plantar nos vasos além, tá? A partir daí, o que você faz é manter a umidade cada vez mais no talo. Beleza? Tranquilo? Então, o que a gente vai fazer hoje, muito simples, muito fácil, que é plantar essa dioneia no subsval, tá? Aqui eu tenho um vasinho, um vaso pequeno, como vocês podem ver. A patinha de urso é grande. Então tá aqui a minha mão. Lá no fundo eu tenho areia, tá? Porque a areia ajuda na aeração do solo. Tá, mas a areia aqui nesse caso é só para dar o volume do vaso, tá? Eu não vou separar a minha dioneia porque eu já tenho dioneia demais, ainda mais típica, tá? Então o que eu vou fazer é plantar ela no subsval. Beleza? Eu vou catar esse aqui. Eu não vou umidificar agora, porque senão vai virar uma meleca. Então o que eu vou fazer é fazer a caminha aqui. Faz meleca. Ah lá, dá pra olhar o isopor? O isopor vai fazer esse papel da aeração. Fiz a caminha e agora eu vou plantar a minha dioneia aqui e vou forrar com esse substrato em volta. Vou dar um pause porque eu faço com uma mão e converso com a outra. Tá aí a nossa dioneia plantada em subsval. A partir de agora o que eu vou fazer é colocar ela dentro de uma bacia com água para ela ir umedecendo aos poucos sozinho. Não vou jogar água por cima porque senão a água pode acabar retirando a terra que está aqui dentro, tá bom? Aí vem uma dúvida, posso usar a terra adubada pura? Cara, eu acho que não seria ideal, até mesmo porque a terra vai compactar e vai acabar impedindo a aeração do solo para a sua dioneia, o que não seria legal, tá bom? O que eu fiz aqui foi fazer um buraco no meio, colocar a minha dioneia e forrar com o subsval em volta, beleza? É um substrato alternativo, tá? Sobre substratos alternativos, se você está começando agora com dioneias, evite você ficar fazendo muita alternatividade agora antes de estudar muito, antes de olhar muito, antes de aprender. Porque senão você pode acabar danificando a sua planta. Então o ideal é que você aprenda muito, que você saiba muito e que você tenha sempre a sua matriz e ao longo do tempo você vai multiplicando a sua dioneia, assim como vocês viram antes, para você conseguir ir fazendo os testes com as demais. Beleza, pessoal? Bom, sobre substrato alternativo, pode pôr na terra adubada, pode colocar. O ideal é que você comece apenas com musgo sphagnum puro misturado com areia grossa, seria o ideal, tá? Assim como o plantas carnívoras utiliza, tá? Mas se você quiser utilizar só musgo sphagnum puro, também seria muito legal. Se você quiser testar esse substrato, o Valdemar Schossland vende ele, tá? É só acessar a página do Facebook dele, vai lá no Messenger, conversa com ele, fala que viu no Universo das Carnívoras
E o Val vai trocar uma ideia muito legal com você, vai fazer uns preços bacanas para você conseguir adquirir o seu musgo ou até mesmo a sua planta. Beleza, galera? Tranquilo. Se você quiser também aí adquirir uma Dioneia, tanto faz com o Valdemar, como também com o Gino, do plantascarnívoras.com.br. São dois sites que eu recomendo com toda certeza para você comprar. São dois cultivadores excelentes, que eu acredito que você vai adquirir a sua Dioneia com qualidade, bonita, e elas vão vir show de bola, tá? Dioneia, nepentes, pinguículas, são excelentes. Tranquilo, pessoal? Bom, acho que eu não disse tudo a respeito do substrato. Esse substrato serve tanto para dioneias, como para nefentes, como também para pinguículas, até droseras, tá? Mas o ideal de droseras já seria mais o substrato mineral. Beleza? Sussa, beleza? Então tá bom, galera. Bom, fica aí a dica. Se você gostou do nosso vídeo, dá um likezinho aqui embaixo. Ó a barrigona. Dá um like aqui embaixo, tá bom? Se você gostou, mais ainda, se você achou muito legal e quer compartilhar a respeito dessas plantas, compartilha lá no seu Facebook. Aqui do lado, talvez aqui, tem uma setinha meio torta pra cá. Você clica lá e compartilha no Facebook e na sua página. Talvez tenha alguma outra pessoa que acharia isso interessante, e é sempre bom compartilhar informações, tá bom? Se você quiser ver a nossa coleção, dá uma olhada lá no Instagram, @Universo das Carnívoras, tá? Até mesmo tem uma dica, o Instagram é uma das páginas que vem crescendo muito, uma das redes sociais que vem crescendo muito com relação a plantas carnívoras, tá? Então lá tem muita gente que coleciona e você pode ver algumas fotos muito legais, tá bom? No Facebook, se você quiser me seguir e quiser ver também a minha coleção, mas talvez não tenha todas lá, é colecionador de carnívoras, tá bom? Bom, galera, eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado. Espero que a gente consiga fazer outros vídeos e que a gente consiga colaborar cada vez mais com o universo das carnívoras. Muito obrigado pela atenção de vocês, meus queridos. E até a próxima, cultivadores. Tchau, tchau.